E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? O Mister aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez um vídeo sobre o primeiro vídeo do canal, tá? Tem a ver com esse tema, que é Liu Giela, né, cara? Vamos voltar a falar do Liu Giela. Liu Giela que passou por várias crônicas, né, na sua história, que é uma história minimamente interessante a história dele, tá? Mas assim, tamo no novo capítulo, eu tenho muitos vídeos anotados pra fazer sobre ele, porque eu tenho assuntos que eu queria falar. E como eu não tinha canal, nunca falei, né? Tem coisas importantes pra falar sobre esses tópicos que eu tenho. Eu gosto das músicas dele, tá? Já que fique claro, eu acho que ele é um bom cantor. E sei lá, que não seja um bom cantor, é músicas que eu gosto. Mas sei lá, enfim. E tudo bem se você não gosta, acho que é direito seu também. Sei. É normal. Cada um tem sua opinião, seu gosto musical. Tem gente que gosta de muita coisa que eu não consigo ouvir também, e é normal. E eu tenho um gosto musical muito amplo, né? E tem tudo a ver com a carreira musical, principalmente esse vídeo, né? Tem alguns vídeos que são de cunho mais pessoal, porque como esses caras estão praticamente influencers, né? A vida deles é toda exposta. Mas resumidamente o que? Vazaram, sempre vazaram, tá? A carreira inteira do Lil Giela, vazaram as guias dele. E isso é complicado porque a gente vai para alguns rumores e coisas que não é confirmado nada. Então assim, a partir daqui tudo que eu falar sobre é rumor, não é nada confirmado, porque eu não quero afirmar tanto nada sobre ele nem sobre elas. E eu nem vou citar o nome de algumas delas, vocês já sabem quem, porque não pode. Eu não quero que o vídeo caia, ou sei lá, processo, alguma coisa. Não busco ofender ninguém, acho que eu não vou falar nada de maneira agressiva, muito menos pejorativa, mas tem que tomar esse cuidado. Bom, resumidamente, igual eu falei, desde o começo da carreira dele, as guias dele vazam. E pra quem tá dentro dessa comunidade, que eu já saí há muito tempo, porque só não vale a pena, apesar que eu fiz alguns amigos no caminho, mas amigos que foi mais um acaso mesmo, não em questão de comunidade em si. Mas pra quem tá dentro dessa comunidade do Lugiela, de ouvir as músicas dele, de saber o que acontece com a vida dele, sabe que tem-se um rumor, que eu não vou dizer que é verdade, porque às vezes eu posso estar cometendo uma injustiça, mas assim, é um rumor que tem, na época, tinha muitas coisas que apontavam, tinham áudios, que sei lá, a única explicação pra não ser ele falando é se fosse A. Então assim, tinha áudios do próprio Jella, é igual eu tô falando, leve tudo isso como rumor, tá? Não tô acusando ninguém de nada, eu estou falando de fatos, de que eu vivi, de que eu ouvi. Então, assim, eu ouvi um áudio que era uma voz muito parecida com a do Diela, falando sobre vender guia. Então, assim, e rolava um rumor, tinha um cara, que eu não vou citar o nome dele também, porque esse cara é complicado, mas tinha um cara, pra quem tá dentro sabe, que era um cara que era o rei de vender guia dessa situação. Então, assim, é um esquema muito complicado. Então, assim, teve uma época que falavam que o Diela vendia as próprias guias. E aí ele ganhava muito dinheiro em cima disso, porque os Sans Loucos dele comprava as guias e tinha um áudio dele falando, tipo assim, eu vendo guia mesmo, fã é tudo otário. Era isso, é esse o contexto. Se esse áudio é real ou não, eu não sei. Eu sei que eu ouvi. Eu não sei se é dele mesmo, eu sei. Não vou afirmar nada. Eu sei que eu já ouvi esse áudio, tá? E ele deve ter mais gente que ouviu. Então, assim, porque quem tava dentro daquele contexto sabe como que funcionava aquela parada. Tinha um cidadãozinho que eu também não vou citar o nome, porque ele é meio complicado, de rastrear dados, de querer pegar, perseguir as pessoas. E ele era o principal que vendia, e aí ele tinha um contato especial com o Jella, e teoricamente era isso. Então, assim, a primeira polêmica de questão de vazar guia surgiu daí. Mas era uma polêmica muito interna, que quem não acompanhava de dentro do fandom, assim, não era algo que saía pra fora, sabe? Era algo muito interno mesmo, como eu tô falando. A segunda foi que uma segunda onda de vazamentos se teve duas especulações. E aí eu tô falando de coisas que eu vi, rapaziada. Posso estar metendo louco, se vocês não quiserem acreditar em mim, e eu não tô nem afirmando nada, eu tô falando de rumores, de coisas que as pessoas comentavam. Que foi o quê? Eu tinha uma galera falando que hackeou o PC dele e pegou as músicas, e tinha uma galera falando que foi uma guria que vazou, que é a fatídica, né? Que não pode ser citada, a N. Vou chamar de N, né, pra ficar mais fácil.
Então, assim, tinha esses dois humores, tinha essas falas. E eu não tô inventando, era coisa que as pessoas falavam. Eu não sei qual que é a verdade. Mas fato é que teve uma segunda onda de vários vazamentos de guias dele. Um pouco, não sei, eu me perco um pouco na época, mas foi um pouco pré o álbum dele, sei lá. E aí agora a gente teve de novo muita guia vazada, muita guia vazada, muita guia vazada. E aí as guias vazando de novo, o Diallo foi pro Twitter e falou algumas coisas, tipo, que as ex deles estão vazando as guias dele para ganhar dinheiro, estão ganhando dinheiro com as guias deles vazadas, e que ele criou elas, que ele vai destruir elas, que direitos autorais não é brincadeira, que vai processar todo mundo, e esse tipo de coisa. E aí vamos para alguns pontos. Vale notar que nesse meio tempo a gente teve um Nozed também falando sobre isso, né? Porque tá tendo muita questão de guia vazada dele e que estavam vendendo a guia que ele tinha com o Diela, que era a alma caindo. E que ele ia postar essa guia pra só eliminar a guia, pra ninguém ficar perdendo dinheiro comprando guia. Porque se vocês querem a guia, vocês vão ver a guia de graça no SoundCloud. Era esse o ponto dele, ele até insinuou, querendo ou não insinuou, que o Diela poderia estar vendendo. Mas ele falou assim, não sei de nada, mas pode ser, né? Se for você, vai lançar música em vez de ganhar dinheiro com guia vendendo. Eu não acho que seja o Diela, porque não faz sentido ele ficar vazando guia que ele mesmo poderia ganhar dinheiro. Eu acho que uma coisa é o começo dele vazando as primeiras guias. Eu acho que ali era uma coisa, acho que ali fazia sentido. Se ele fez isso, vamos supor, se ele fez isso, fazia sentido pra caramba ele fazer isso. Hoje eu acho que ele não ganha mais dinheiro vendendo guia do que postando no Spotify, por exemplo. Eu acho. Então, sei lá, só não acho que faça muito sentido dizer que foi ele. E eu acho que sim, a acusação dele sobre ter sido às vezes dele faz sentido, até porque tem um print circulando. Só que eu vou falar o mesmo caso que eu falei quando a N acusou ele e mostrou prints pra se embasar. Gente, print pode ser falso. Eu não consigo confiar no print, sabe? A não ser que, sei lá, a pessoa vira e fala assim, realmente sou eu nesse print? E tem uma confirmação de ambas as partes. Ou, sei lá, gravação de tela, que é mais confiável também, né? Mas print pode ser forjado. Então, assim, tem um print das ex dele, conversando uma com a outra, mandando música uma pra outra e falando assim, vaza isso aí, ganha dinheiro com isso aí, fez uma conta fake, segue os FCs e etc. E aí escuta aí as músicas e tal. Então, assim, fato é, não dá pra confiar em print, rapaziada. Eu não consigo confiar em print, porque print pode ser forjado. Eu acho que seja, de verdade, não, eu acho que é real o print. Mas eu não confio 100%, cara. Eu tenho uma desconfiança muito grande com print. E se foi ela, gente, é aí que tá o ponto. Aí que tá. O Jella, a gente chegou numa fase que todo mundo olha ele como um babaca. Você vê o tweet que ele postou, falando que as ex dele vazaram as guias dele, tem tweets de respostas de pessoas xingando ele, chamando ele de tudo quanto é nome. E aí você vai ver o vídeo que foi por onde eu fiquei sabendo disso, por uma mina que eu sigo, que eu não lembro o nome dela, você vai me desculpar, mas ela falando sobre o caso, né? E aí quando ele falou, e ela falou assim, tipo, quando ele falou assim, minhas ex vazaram as minhas guias, ela simplesmente falou assim, gente, eu não vou me, eu não, eu prefiro ficar quieta sobre, como assim você prefere ficar quieto? Como assim as pessoas estão xingando ele? Tipo assim, ele fala assim, às vezes vazaram minha guia, as pessoas, seu cracudo, seu nóia, seu... Beleza, pode até ser verdade, ele realmente é o babaca, todo mundo já entrou em consenso que ele é o babaca. Mas eu vou entrar no mesmo conceito do vídeo que eu acabei de postar, recente. Não se justifica tudo de errado com uma pessoa porque ela também é errada. Que ele seja o maior babaca da história. Se vazaram as guias dele, estão errados. Pô, não é difícil de falar isso. Não é porque é o Jella que isso se torna certo. Sei lá, rapaziada, é uma dificuldade tão grande. Tipo assim, a mina do vídeo. Tipo, eu tenho certeza que ela tem a mesma opinião que eu. Porque ela parece ser uma pessoa normal. Uma pessoa normal vai olhar alguém roubando o trabalho de outra pessoa, expondo pra ganhar dinheiro e vai olhar e falar assim, tá errado? Então, assim, eu acho que ela só prefere não expor a opinião dela porque ela sabe que qualquer defesa ao Jella hoje é marginalizada. E aí vai falar assim, vítima da sociedade. Não é questão de vítima da sociedade. Eu vou fazer mais vídeo sobre isso. Explicar como... Mas assim, se criou moda de odiar esse cara. E assim, muitas pessoas têm razões pra odiar esse cara. E aí, vocês vão entender como eu não tô do lado dele especificamente falando. Quem viu a treta dele com o Nozed, quem acompanhou a treta do Nozed, sabe o que isso aconteceu com o Nozed. Porque nessa época o dia ela tava no hype máximo. E o Nozed tava sem hype.
Pelo menos sem tanto hype assim quanto o Jella tava. Então, assim, era só os posts todos atacando o Nozed, atacando o Nozed. E eu vou em defesa do Nozed. Eu vou fazer vídeos sobre tudo isso. Então, assim, não é sobre defender o Jella. É sobre que, nesse contexto, hoje, qualquer coisa que for de errado com o Jella vai ser visto como certo. Hoje as pessoas têm dificuldade de defender ele. Hoje qualquer defesa a ele é vista como algo errado. E não é assim que funciona, rapaziada. Ele pode ser um babaca. Eu não vou defender as babaquices e as coisas erradas que ele fez. Nem por isso eu vou falar assim, pô, é certo vazarem as guias do cara. Só não faz sentido. Só é uma coisa que, igual eu falei no outro vídeo, vai soar hipócrita, porque eu não acho legal que vazem as guias do meu cantor favorito, que é o Mavi, por exemplo. Não acho legal. Não quero que vazem as guias do Mavi. Não acho que vai ser bom para a carreira dele. Não quero definitivamente que isso aconteça. Então por que eu vou desejar que isso aconteça com outro artista? Só porque eu não gosto dele? Ah, mas é trap, beleza, você quer ser o cara do trap e querer zoar, querer falar palavrão e querer pagar de brabo. Aí beleza, é com você. Não é meu caso. Não vou ser esse cara. Então, assim, desculpa. Eu não vou cumprir com suas expectativas de ser babaca só porque eu estou falando de trap e eu, nossa, personagem babaca. Não, eu sou normal, rapaziada. Eu sou normal. Então, assim, uma pessoa normal vai olhar o errado e vai falar que é o errado, independente de quem. No máximo vai ter ressalvas. Então, assim, é legal você ter uma ressalva assim, pô, vazar as guias do dia é errado, tá, gente? Quando eu digo isso, não tô falando isso porque eu passo pano pelas coisas erradas que ele fez, ou porque eu concordo com as opiniões dele, ou porque, que nem nesse meio tempo, tem um print também, um suposto print, onde teoricamente ele teria agredido a ex dele, que ela postou também. Então, assim, não concordo com isso, não concordo com isso é errado. Se ele fez isso, pelo amor de Deus, ele tinha que estar preso. É básico. Mas, né? Nem por. E mesmo que ele tenha feito isso, mesmo que eu queria ele na cadeia, não acho que é certo vazar as guias do cara. Porque assim, cara, eu vou dar um exemplo bem drástico. Não é certo vazar as guias do Pediri. E eu não concordo, obviamente eu não concordo com nada que o Pediri faz, cara. Porque é o Pediri. Então, assim, é o exemplo mais esdrúxulo possível, cara. É o exemplo mais esdrúxulo possível. Então, assim, por mais que a pessoa mereça o mal, na sua opinião, deixe claro que é mal. Então, sei lá, só isso. Porque, sei lá, vamos supor, o Pediri foi espancado. Não é certo espancar alguém, o ponto é esse. Mas você fala assim, pô, esse cara merece esse mal por tudo que ele fez. Aí é um contexto. As pessoas, só que não, as pessoas tratam como se o que fizessem de mal com o cara, desculpa, o Luigi, não é nenhum Pediri, tá? O máximo que tem contra ele são acusações com provas bem meia-bocas. Pelo menos não me convenceu nenhuma das provas que eu vi. Não foi nada assim que saltou meus olhos e falou assim, porra, esse cara realmente é. São coisas que no máximo levantam uma dúvida. E aí, ele é um cara babaca, assim, é um cara babaca que faz merda, beleza, nesse ponto sim, realmente. Mas assim, de questão criminosa, ele não é um pedire, tá? Também eu citei esse cara justamente para vocês verem quão é esdrúxula a comparação, pelo amor de Deus. E é capaz de ter gente aqui falando que é a mesma coisa. Porque se criou essa problemática, se criou esse olhar para ele como se o cara fosse um monstro. E eu não acho que ele é um monstro. E eu não acho que ele mereça ter as suas guias vazadas. E eu não acho que deveria ser um tabu falar isso, que é uma coisa normal. Tipo assim, se fosse a mesma fala para qualquer outro artista, não teria nem sequer um disclaimer. Seria assim, porra, gente, vocês estão vazando a guia do cara, vocês são otários, vocês são ladrões, vocês são bandidos. Como eu elogio ela, é tipo assim, não prefiro comentar. Não... Eu não tô falando da menina em específico, tá? Eu tô falando do público como um todo. É que o comentário dela me chama a atenção. Mas eu tô falando no contexto geral. Porque as pessoas tratam ele assim hoje. Então, assim, sei lá, rapaziada. Sei lá. Não acho que só porque um cara não é legal, é babaca, se justifica você responder um post onde ele está relatando, onde ele foi roubado e você responder, você é um cracudo nóia, como as pessoas responderam. Até porque ele ser cracudo nóia, até então, não interferiu na sua vida. Tipo assim, e assim, interferiu na vida de algumas pessoas, eu sei que sim, meu ponto é. Vai ter pessoas comentando lá que as pessoas seguem ele, elas veem o que ele posta, tá ligado? É só você não seguir o cara, mano. Tipo assim, você segue o cara pra xingar ele de nóia quando ele posta algo, mano. Só não faz sentido pra mim. Só não tem lógica, não tem ligação. E assim, ainda se você fizesse isso pra fazer isso quando ele tá errado, aí sim eu passaria pano, eu entenderia. Mas não, você só tá agindo como hater, tá ligado? Tipo assim, você tá falando isso no contexto onde ele tá certo.
Tipo assim, realmente, me explica em qual contexto ele estaria errado de ter sido roubado, mano. Só não faz sentido. E aí é complicado, cara. Se foi elas, elas têm que se fuder. Se não foi elas, aí vai ser... É complicado, porque ele acusou elas sem certeza, no mínimo. Mas assim, tudo indica que foi, né? Pelos rumores, pelos prints e tal. Vamos ver pra onde que isso vai, sei lá. E ele não mentiu, tá? Ele criou todas as leis dele. Pra não dizer que não, ele não... Cara, eu não sei nem se eu posso falar o nome dela, que também é complicado. Mas pra não dizer que não, ele não criou a Júlia, tá? Porque a Júlia, ela era famosa antes, então assim... Eu acho que ela é mais famosa por ela mesma do que por ser ex dele. Agora o resto não existia na internet antes dele. Então, né, sei lá, é complicado. E sim, tá, gente? Elas gostam de falar bastante dele, tá? Gostam muito de falar dele. Não é como se ele fosse obcecado por eles, não. Sei lá. Não gosto de defender esse cara também. Tenho meus problemas com várias atitudes dele, mas igual eu falei, esse canal eu faço pra falar a verdade das coisas que eu penso e ser honesto. E o que eu penso é, ele foi roubar as guias dele, estão vazando as guias dele, estão ferrando com o trabalho dele, e isso é errado. E as ex dele estão longe de ser santas, tá? Assim, eu acho a maioria, pra ser bem generoso, tão babaca quanto ele. É isso, tamo junto, é nóis.